A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Âncora Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos dar início à nossa série de Escatologia Descomplicada. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que o YouTube possa te notificar quando lançarmos um vídeo novo. Também deixe aquele like maravilhoso, aquele comentário, para que a gente possa se interagir e se conhecer melhor nessa grande comunidade dos nossos irmãos e irmãs que são apaixonados e amantes da palavra de Deus. Escatologia Descomplicada, uma série maravilhosa sobre as últimas coisas de forma simples e de forma tranquila para você entender o que vai acontecer nesses últimos tempos. Levando em consideração, meus irmãos, nós vamos aqui tratar e vamos entrar na linha de interpretações dispensacionalista e pré-tribulacionista. Lembrando, irmãos, que existem irmãos e igrejas que são amantes e adotam, a linha de interpretação aliancista e a linha amilenista, e também as linhas midi-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Nós vamos levar em consideração as 7 dispensações, ou a linha dispensacionalista e a linha pré-tribulacionista, ok? Vamos começar então falando sobre as 7 dispensações, levando em consideração a nossa teoria dispensacionalista, ok? Vamos lá. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1:10. Esse é o texto que nós vamos levar em consideração em relação à dispensação da plenitude. Essa teoria, lembrando, tá, meus irmãos, seja ela aliancista, dispensacionalista, amilenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, midi-tribulacionista, todas essas linhas de interpretações, elas são teorias, tá? Teorias que são baseadas, claro, na palavra de Deus, porém simplesmente teorias. Então nós vamos levar em consideração essa teoria organizando a história humana em 7 períodos, ou 7 dispensações, nos quais Deus administra e lida com a humanidade de maneiras específicas. Nós vamos ver mais para frente, cada dispensação, Deus administrando e ali interagindo com a humanidade, tá? De maneiras específicas. Dispensação da consciência, da inocência, a dispensação do governo humano, todas elas Deus administrando e ali se envolvendo com a humanidade de forma muito específica. Vocês vão entender quando nós entrarmos nas dispensações. Vamos lá? Leitura bíblica. Efésios 1:10, que foi o texto que nós tomamos como base, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1:10. Efésios 3:2 vai dizer: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Primeiro nós vamos falar um pouquinho da dispensação da inocência. Tempo da dispensação, da criação do homem até a queda. Então, Gênesis 1:26 e Gênesis 3:6. Duração, ela tem uma duração indeterminada, mas geralmente considera curta até a queda de Adão e Eva. Nós vamos ver em algumas outras dispensações que ela tem um período. Ela tem um período, por exemplo, 1656 anos, 400 anos, 1000 anos, tá? Mas essa aqui é indeterminada. Geralmente, alguns estudiosos vão dizer que ela foi curta, tá? Que ela foi curta, até a queda de Adão e Eva. Responsabilidade. Qual que era a responsabilidade? O homem deveria cuidar do jardim, do Éden, e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:16, 17. Então, a responsabilidade do homem na dispensação da inocência era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Revelação de Deus. Deus se revelou diretamente a Adão e Eva. Deus se revelou diretamente.
Tanto é que a Bíblia vai dizer que Deus descia no jardim na viração do dia para conversar com Adão. Olha que privilégio que teve Adão, né, ou o homem, ou a humanidade, na dispensação da inocência. E quando eu falo humanidade, é claro que eu estou referindo a Adão e Eva, tá? Adão e Eva, tá? Nesse período aqui da inocência. Então Deus se revelou diretamente a Adão e Eva. Isso é maravilhoso. E o fracasso? O fracasso foi Adão e Eva desobedecerem a Deus ao comer do fruto proibido. Gênesis 3:6. Preste atenção no que eu vou dizer. Muito mais do que desobedecer a Deus ao comer o fruto, o problema da dispensação, o fracasso da dispensação da inocência foi entre Adão e Eva ter desobedecido a palavra de Deus. Por quê? Deus havia dado uma ordem para eles, que era cuidar do jardim do Éden e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então havia-se uma palavra lançada pela parte de Deus. E aí o que aconteceu? Eles desobedeceram a ordem de Deus, desobedeceram a palavra de Deus. E aí acabaram fracassando. O juízo. A queda do homem trouxe a morte espiritual e física e expulsão do jardim do Éden. Gênesis 3, 23 e 24. Entenda que, até naquele momento na dispensação da inocência, não havia no jardim, não havia a morte espiritual e a morte física. Eles estavam ali para viver eternamente, ou viver de forma eterna. Não havia morte, não tinha incidência de morte. E de repente, depois de comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi sim implantado dois tipos de morte, a morte espiritual e a morte física. E nesse momento, Deus expulsa eles do jardim com algumas sentenças. Expulsa eles do jardim, especificamente a sentença de Eva e a sentença de Adão. Não vou tratar da sentença da serpente, tá? Mas tratar da sentença da humanidade. E aí falando de Adão e Eva. Qual foi a sentença? Eva daria filhos com dor. Teria filhos com dor, tá? Pela dor ela teria filhos. E Adão teria que trabalhar do suor do rosto, trazer o mantimento, a provisão. Então ali ele saiu com essas duas sentenças, tá? Depois de desobedecerem a palavra de Deus, na dispensação da inocência, eles saíram com essas duas sentenças. Qual é a lição que nós tiramos disso? O homem, mesmo em estado de inocência, falhou quando tentado. Ele falhou. Deus tinha dado a ordem para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e naquele momento eles foram tentados, cederam à tentação, e ao ceder à tentação caíram, desobedecendo a palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado. Mesmo eles estando lá no estado de inocência, eles falharam quando foram tentados. Então, isso é, claro, sintetizado, né, a dispensação da inocência, mas espero que os irmãos tenham entendido que a dispensação da inocência teve uma palavra de Deus, uma interação de Deus e, infelizmente, a falha do homem. Vamos lá. Dispensação da consciência. Nós temos do tempo da queda até o dilúvio. Gênesis 3:7 do 8 e Gênesis 8:14. Duração. Claro que aqui, meus irmãos, tudo é aproximadamente, ok? Aproximadamente 1656 anos, da queda até o dilúvio. Qual era a responsabilidade? O homem deveria viver de acordo com a sua consciência, que havia sido despertada pelo conhecimento do bem e do mal. Revelação. Deus permitiu que a consciência guiasse as ações morais do homem.
Entenda que na dispensação da consciência, lá na dispensação da inocência, quando o homem cai, quando o homem foi despertado pelo conhecimento, né, pelo conhecimento do bem e do mal, atinge ou aguça ou desperta a consciência do ser humano. E aí o ser humano ali começaria a ter entendimento do que era bem e do que era mal, do que era o bem e do que era o mal. Então essa era a responsabilidade. Ele deveria viver com a sua consciência, né? Deveria viver de acordo com a sua consciência. Então o homem teria que entender o que é bem e o que é mal, tá? Revelação. Deus permitiu que a consciência guiasse as ações morais do homem. Deus permitiu que através da consciência o homem conhecesse ali o que era bem e o que era mal. Através da sua própria consciência, através da sua própria consciência, ele estava distinguindo o que era o bem e o mal, tá? Essa foi a revelação de Deus para o homem na dispensação da consciência. A humanidade se tornou cada vez mais corrupta, violenta e distante de Deus. Gênesis 6, 5 ao 6. E aí nós temos que entender que nós tivemos a ação através da consciência do homem, a ação também da maldade, tá? Da maldade reinando, né? Através da ação, é claro, do inimigo e através da consciência do homem. O homem começou a ser pendido, ele se pendeu para o mal, ele se pendeu na sua consciência para fazer o que era mal. E aí a humanidade, né, nossa humanidade naquela época, ela se tornou cada vez mais corrupta, violenta, distante de Deus, se pendendo para o mal. Foi algo ali na dispensação da consciência muito terrível, tá? O juízo, o dilúvio universal, onde apenas Noé e sua família foram poupados. Nós vemos então a humanidade se corrompendo, o pecado, a Bíblia diz que o pecado cheirava mal perante Deus, e Deus então aplica o juízo eminente na dispensação da consciência. O que Deus faz? Deus vai trazer o dilúvio universal para a humanidade. O pecado estava muito grande, tá? A maldade muito grande, e Deus levanta um homem chamado Noé para fazer uma das maiores missões que a Bíblia registra. Qual é a maior missão? Construir uma arca para salvar ele, a sua família e um casal de cada animal. Deus vai dizer para Noé, olha, vai descer chuva sobre a terra, e aí a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que abriu-se as fontes das águas, caiu chuva. Foi assim um negócio muito terrível, um juízo aplicado de forma muito incisiva por Deus. Até naquele momento, o que eles conheciam como chuva era o orvalho que caía da terra, o orvalho que caía do céu na terra. Então eles conheciam pouco de chuva. E aí Noé vem dizendo algo, tá? Vocês vão entender. Noé vem dizendo algo que eles não tinham conhecimento do que poderia acontecer. Noé estava dizendo, olha, vai vir chuva, vai cair a água, Deus vai abrir as fontes das águas, vai inundar tudo. E eles não acreditaram, até que um dia Noé fechou a porta da arca, e aí eles acabaram acreditando que realmente viria a chuva. Tá, viria chuva. Então, o juízo de Deus para a dispensação da consciência foi exatamente o dilúvio. Deus desceu água, inundou o planeta, o dilúvio inundou universalmente falando, tá? Inundou de água. E aí as pessoas que estavam ali pereceram por causa do pecado. Entenda, aqui eu vou deixar um alerta, entenda que pereceram pelo pecado. O pecado faz e está fazendo a humanidade perecer. Mas ainda bem que Deus levantou uma arca na terra. Que nós vamos falar mais para frente também. Tudo bem? A consciência humana, sem uma relação direta, né, há lições, né? A consciência humana, sem uma relação direta com Deus, é incapaz
de levar o homem à retidão. Então, na consciência, na dispensação da consciência, Deus ali, né, claro, permitiu que a consciência guiasse as ações morais do homem, mas sem a relação com Deus, a humanidade não consegue, através da sua consciência, ela é incapaz de levar o homem à retidão. Ninguém consegue ser bom o suficiente para ser reto diante de Deus, a não ser que tenha um relacionamento com Deus. E hoje, através de Jesus Cristo de Nazaré. Ok? Dispensação do governo humano. Eu vou para o vídeo não ficar tão comprido, eu vou parar na dispensação do governo humano e aí nós faremos a segunda parte da dispensações, ok? Faremos a segunda parte da dispensação para o vídeo não ficar tão comprido, para os irmãos poderem aí estudar de forma mais tranquila. Tempo, pós-dilúvio até a confusão das línguas em Babel. Gênesis 8:15 e Gênesis 11:9. Duração, aproximadamente 429 anos, do dilúvio até a Torre de Babel, tá? Sempre levando em consideração que as datas aqui são aproximadas, tá bom? Responsabilidade, a humanidade deveria multiplicar-se, povoar a terra e governar sobre ela, com autoridade delegada por Deus. Gênesis 9, do 1 ao 7. Então a responsabilidade do ser humano, da humanidade, era multiplicar-se, povoar a terra e governar sobre ela com a autoridade dada por Deus. Gênesis 1, 7. Com a revelação, Deus deu a Noé e seus descendentes instruções para estabelecer leis e governos. Tá? Então, ali Deus deu a Noé toda a instrução. Olha, vocês vão sair da arca, vocês vão multiplicar-se, povoar a terra, continue, né, Noé, no caso, continue sendo fiel a Deus. Deus foi dando leis, governos para estabelecer. Fracasso. A humanidade se uniu em rebelião contra Deus na construção da Torre de Babel. Gênesis 11, 4. Vale a pena você depois pegar esse texto e meditar na questão da Torre de Babel. Os homens ali fizeram o quê? Os homens tiveram a ideia de construir uma torre para chegar ao céu. Olha que ideia, eles tiveram uma ideia de construir a torre. Deus, no meio da construção, viu que o homem era mau. A Bíblia vai dizer que Deus viu que o homem era perverso, mau, e ele desce e ali é instituído os idiomas do mundo, os idiomas das nações. Dentro da Torre de Babel, na construção da Torre de Babel, é instituído ali os idiomas. Então pense ali, eles estavam construindo a torre, de repente Deus desce e faz a confusão das línguas, e aí ninguém mais entende, ninguém mais vai entender o que estava acontecendo, o que estavam sendo falado, né? Juízo. Deus confundiu as línguas, dispersando os povos pela terra. Gênesis 11, do 8 ao 9. Então foi ali onde Deus confundiu as línguas e dispersou os povos pela terra. Cada um saiu para um lado com a sua própria língua. Foi ali que foi criado os idiomas, ok? Lições. O governo humano, sem dependência de Deus, conduz à desobediência e ao caos. Então, na dispensação do governo humano, nós entendemos o que? Deus tinha estabelecido para eles, dado a ordem para eles se multiplicarem, para eles criarem com instruções para estabelecer leis e governos, porém o homem no seu ego quis construir uma torre para chegar ao topo dos céus, para até mesmo querer tomar o lugar de Deus, confrontar a Deus, mas Deus, que é soberano, desceu na torre, confundiu as línguas, criou-se os idiomas e dispersou todo mundo pela terra. Essa foi a dispensação do governo humano. Então nós entendemos que todo governo humano, sem a dependência de Deus, ele vai conduzir a desobediência ao caos. Quem não tem a direção de Deus, o governo humano, que não tem a direção de Deus, ele só cria caos no mundo, ok? Bom, meus irmãos, nós vamos parar agora esse vídeo na dispensação do governo humano e depois nós trataremos ali de outras dispensações também. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e fique aí ligado, tá? Ative o sininho para que você receba a parte 2 da dispensação, do estudo da dispensação das 7 dispensações, ok? Muito obrigado a todos.
nós vamos aqui então parar o vídeo para que você possa entender com mais clareza, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, a parte 2 das 7 dispensações.